Os sábados. Sábado significa descanso. E existe um instituído por Deus antes da fundação do mundo e outros dados no Sinai como ordenação temporal e que, com o mandamento de ordenança, teve a sua duração ou vigência tendo sido abolido no tempo devido, posto que nada aperfeiçoou. E para que não existam dúvidas quanto à existência das duas leis, tanto a lei de Deus como a lei de Moisés, mencionamos a passagem bíblica onde diz: "E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis que nos deu pela mão de seus servos os profetas? Sim, todo o Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós porque pecamos contra ele, contra Deus." Daniel 9, verso 10, verso 11. Como vimos, já existiam duas leis, a de Deus e a de Moisés. Em um só versículo, Daniel 9:11, é feita referência a elas. Na primeira consta apenas do decálogo divino, enquanto que na segunda constam os preceitos, estatutos, ordenanças, leis e juízos, bem como as maldições pela não observância delas. E as penas e castigos eram aplicados tanto pela transgressão da primeira lei, a de Deus, quanto pela transgressão da segunda, a de Moisés. O sábado do Senhor é o sétimo dia da semana, dentro da ordem estabelecida por Deus na criação, conforme lemos em Gênesis capítulo 1, do verso 1 ao 31 e 2, do verso 1 ao 3. Já o sábado da lei de Moisés consistia em um tempo de descanso, que podia ser um dia para os homens ou um ano para a terra. Os sábados das solenidades. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: "Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: a solenidade do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as solenidades. 6 dias obra se fará, mas ao sétimo dia será o sábado do descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mais 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Levítico 23, do verso 1 ao verso 8. Ora, em cada ano, o primeiro dia de um determinado mês cai em dia diferente da semana. Assim, o dia 14 de Abibe também caía em diferentes dias da semana. Mas a Páscoa deveria ser realizada à noite do dia 14 do mês de Abibe, ou seja, a noite que precede a parte clara do dia 14. E, no dia 15, seria a festa dos asmos ao Senhor. Nesse dia, aquele dia Abibe, havia santa convocação, nenhuma obra servil se fazia. Esse era um sábado, ou seja, descanso. 7 dias se oferecia a oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia havia nova convocação e nenhuma obra servil se fazia. Era outro sábado, descanso, solene. Também na festa da primícia, que se contava 7 semanas seguidas a partir do sábado em que era trazido o molho das primícias, para o sacerdote apresentar ao Senhor como oferta de movimento. Assim, se contava 7 semanas, e no 50º dia havia santa convocação, e nenhuma obra servil se fazia. Era outro sábado, descanso. Levítico 23, do verso 9 ao 21. Outro sim, no mês sétimo, o primeiro dia do mês era sábado, descanso. Memória e jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil se fazia. Versículos 24 e 25. E ao 10º dia do mês sétimo havia o jejum coletivo e nacional, e nenhuma obra servil se fazia. Era sábado, descanso. O dia da expiação. Versículos 27 e 28. Quem não jejuasse naquele dia era excluído do povo. Versículo 29. Assim como todo aquele que fizesse alguma obra também seria destruído pelo Senhor do meio do seu povo. Era outro sábado, descanso. Levítico 23, verso 30 a 32. E aos 15 dias do mês sétimo era a festa dos tabernáculos por 7 dias. E ao 8º dia havia santa convocação, e nenhuma obra servil se fazia. Versículos 34 a 36.
Porém, disse o Senhor, celebrarás a festa do Senhor por 7 dias, e ao dia primeiro haverá descanso, e ao oitavo haverá descanso, sábado. Versículo 39. Eram os sábados da lei cerimonial, além dos sábados do Senhor. Versículo 38. Os sábados da terra. Falou mais o Senhor a Moisés no monte de Sinai, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo, da tua cega cegarás, e as uvas da tua vida tratadas não vindimarás. Ano de descanso será para a terra, mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo, e à tua serva, e ao teu jornaleiro, e ao estrangeiro que peregrine contigo, e ao teu gado, e aos teus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será por mantimento. Levítico 25, verso 1 ao 7. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação farás passar a trombeta por toda a terra. E santificareis o ano 50º e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem vinivarás as uvas das vides tratadas, porque jubileu é, santo será para vós, a novidade do campo comereis. Levítico 25, do verso 8 ao 12. Observemos que aos sábados o Senhor lhes chama de meus sábados, Levítico 26, 12, enquanto que aos sábados festivos ou solenes ele os chama de vossos sábados, Levítico 23, 32, última parte. E mesmo a não observância do sábado da terra era punido pelo Senhor, veja, e assolarei a terra, e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. E a terra será desamparada deles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo do que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfadou dos meus estatutos. Levítico 26, 32, 35 e 43. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Versículo 46. Esses sábados festivos eram praticados pelos judeus ao tempo de Jesus, os quais o acusaram de transgredi-los e permitir a sua transgressão. Numa das vezes foi quando ele curou a um paralítico e mandou que ele tomasse o seu leito e andasse. Conforme inferimos da passagem atinente ao episódio, aquele era um sábado festivo e não um sábado da lei do Senhor. Veja. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que, havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. João 5, do verso 1 ao verso 11. O capítulo inicia dizendo que havia uma festa entre os judeus. Que festa era essa? Uma festa solene judaica na qual havia convocação deles e quando havia sábado, descanso, tanto no primeiro quanto no último dia da festa. Naquela ocasião, Jesus falou aos judeus, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Versículo 42.
E esse amor é a guarda dos mandamentos, João 14,15 e 1 João 5,3. Assim, os judeus eram rigorosos quanto à lei de Moisés, que ordenava as festas dos seus respectivos sábados, ou seja, descansos, mas não tinham o mesmo rigor para com a lei de Deus. E a seguir disse Jesus: Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se eu tiver em seu próprio nome, a esse aceitareis. Não cuideis que eu vos dei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? João 5, do verso 42 ao 47. E em outra ocasião ele disse: Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer dos desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, falou que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não me credes? João 8, 44 a 46. Se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço, e se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Verso 55. Ora, como já demonstramos sobejamente a verdade e os mandamentos de Deus, assim, nada obstante o rigor dos judeus, eles não obedeciam a esses mandamentos, o decálogo divino. Jesus também falou que eles tinham por pai ao diabo, que é o pai da mentira e que não se firmou na verdade. E o Espírito Santo inspirou a João, que escreveu: E nisto são manifestos filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não praticar a justiça não é de Deus. E a verdade e a justiça são uma coisa só, os mandamentos de Deus. 1 João 30, 10 e Salmo 119, verso 142 e 172. Ele falou ainda que os judeus não conheciam o seu pai, e isso corresponde ao que escreveu João. Aquele que diz: Eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e não está com a verdade. 1 João 2,4. Outro episódio tomado como justificativo pelos indultos foi o que envolveu os discípulos de Jesus, que colheram espigas e comeram num sábado, o que resultou em censura da parte dos fariseus. Vamos saber que sábado era aquele. Mateus escreveu: Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Comentou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer nem aos que com ele estavam, mas só os sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que é os sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Marcos registrou o episódio assim: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus disseram: Por que fazem no sábado que não é lícito? E Lucas registrou o ocorrido dessa forma: E aconteceu que no sábado segundo o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas e, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazer o que não é lícito fazer nos sábados? Lucas 6, verso 1 e 2. Mateus 12, 1, de 1 a 5 e Marcos 2, 23 e 24. Esta última narrativa elucida as demais. O termo no sábado segundo o primeiro nos faz entender que aquele era um sábado festivo, sendo o segundo do período solene. Mas parece que existe certa presunção por uns quanto ao sábado do Senhor. É que existe pensamento incorreto em alguns, os quais pensam que o sábado só existiu com a lei de mandamentos dados no Sinai para a então recém-criada nação de Israel. Mas isso não está correto, pois antes que ele fosse incluído na lei para ser lembrado, ele já era observado pelos tementes a Deus, e a transgressão dele, mesmo antes de Deus, que Deus houvesse falado das nuvens quando o publicou diante da face do povo, foi censurado por Deus. Veja, ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 cômodos para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser de cozer no forno, cozei-o. E o que quiser de cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como mandaram ordenar, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia serão alguns do povo para o colher,
porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém sai do seu lugar no sétimo dia. Êxodo, capítulo 16, verso 22 a 30. Se o maná fosse produzido sem que Deus interviesse para isso, ou seja, sem que ele desse, eles poderiam encontrar no dia de sábado. Mas Deus mostrou que o pão era providência sua, e ele fazia a sua parte, provia em dobro no sexto dia, para que eles não tivessem razão para não observar a santificação no sétimo dia, o sábado do Senhor. Aquele povo havia sido gerado no Egito num período de 400 anos. Foi escravo de Faraó e não tinha mais liberdade para guardar o sábado que eles haviam recebido dos seus pais, os patriarcas, como mandamento. Isso levou aquele povo a um mau costume, suportado por Deus durante 40 anos. Outro sim, ele se havia mesclado com egípcios e havia um misto de gente saído com eles. Êxodo 12:38. Esse misto de gente não aceitaria leis que não conheciam e de cujos Deus não conheciam e não temiam. Houve necessidade de algo maravilhoso como o que Deus fez, lhes falando das nuvens das suas leis. Mas muitos não quiseram ouvir a sua voz, nem audivelmente, nem retransmitida por Moisés, razão porque muitos pereceram no deserto, em consequência dos seus pecados. Hebreus 3:8 a 11 e 15 a 19. Hoje o mundo é o Egito, simbolicamente, e alguns que hoje têm sido salvos dele, chamados para o caminho da verdade, não renunciam aos seus maus costumes e não querem se sujeitar aos mandamentos do Senhor nem às suas leis. Por essa razão, fala o Espírito Santo na Epístola aos Hebreus: temamos, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fica para trás. Porque também a nós foram pregadas boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entraram no meu repouso, embora as suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar: não entraram no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas não puderam entrar por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta aí um repouso sabático para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio descansou, ou repousou de suas obras como Deus das suas. Procuremos poder entrar naquele repouso, naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Hebreus 4, do verso 1 ao verso 11. E adverte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entraram no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo se estivermos firmes do princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais vossos corações como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, provocaram, mas não todos os que saíram do Egito, por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou, senão aos que foram desobedientes, que não entraram no seu repouso? E vemos que não poderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 3, do verso 7 ao verso 19. Não obstante essa enérgica advertência feita pelo próprio Deus, o engano tem endurecido aos incrédulos que buscam a salvação por meio de artifícios ardilosos, mudando em mentira a verdade de Deus e seus mandamentos, e não entram no descanso ordenado pelo Senhor, que, embora não se canse, entram no descanso do sétimo dia, dando-nos o exemplo. Em nenhum momento ele mudou a sua lei, que o salmista diz que é eterna, Salmo 119, versos 142 e 117, última parte. Ele é o Senhor do sábado, sendo, portanto, esse dia o dia do Senhor. Ele nunca disse ser o Senhor do domingo. Mesmo porque, apesar de ele ter feito todos os dias, não foi ele que o nomeou de domingo ou Sunday, dia do sol.
Ao dia da semana, ele os chamou de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. O único que ele chamou de sábado, descanso, foi o sétimo, o qual também lhe abençoou e santificou. Gênesis 2, versos 2 e 3. Mas o seu povo, tanto no passado como no presente, tem resistido a observar os seus mandamentos e entrar nesse repouso. Razão porque Deus tem usado os seus profetas e de vários modos falado e exortado o povo a deixar o seu mau caminho e buscar a vereda antiga. Jeremias 6,16. A transgressão pela qual se pôde oferecer o sacrifício por ele era a não voluntária, ou seja, o erro por ignorância, mas o voluntário deveria ser expiado com a morte do transgressor. Veja, falou mas o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quando uma alma pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor acerca do que se não deve fazer e obrar contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha por expiação do pecado. Levítico 4, do verso 1 ao verso 3. Mas se toda a congregação de Israel errar e o negócio for oculto aos olhos da congregação e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado em que pecaram for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado e o trará diante da tenda da congregação. Levítico 4, versos 13 e 14. Quando um príncipe pecar e por ignorância obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, naquilo que se não deve fazer e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha. Levítico 4, 22 e 23. E qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor naquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou. Levítico 4, 27 e 28. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo a voz de blasfêmia de que for testemunha, seja que o viu ou que o soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Levítico 5:1. Ou, quando alguma pessoa jurar pronunciamento temerariamente com os seus beiços, para fazer mal ou para fazer bem em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará o Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimativa em ciclo de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. E, se alguma pessoa pecar e obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, ainda que eu não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Levítico 5:1, 4, 15 e 17. Será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância e for descoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto e cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjar e de libação conforme é o estatuto, e um bode para expiação do pecado. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria o Senhor. Tal alma será extirpada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, a sua iniquidade será sobre ela. Números 15, 24, 26, 27, 30 e 31. Diz o miservista aos hebreus, e aqui jurou que não entraram no seu repouso, senão os que foram desobedientes. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Hebreus 3, 18 e 19. Entendemos que esse texto contém eu e a seguir mostraremos as razões. O repouso a que se refere o texto é o sétimo dia, o sábado do Senhor. Veja, temamos, pois, que porventura deixar a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Embora as suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo, porque em certo lugar disse assim do sétimo dia. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia, e outra vez neste lugar não entraram no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez num certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam os vossos corações, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falarei depois disso de outro dia. Portanto, restem no repouso sabático para o povo de Deus,
porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas. O texto de Hebreus 4 trata especificamente do repouso do Senhor, o sétimo dia da semana, o qual é continuação do que trata no final do capítulo 3, a saber, o repouso do Senhor. E diz claramente que se Josué tivesse dado repouso ao povo de Israel, não falaria depois disso de outro dia. Mas que o salmista, muito tempo depois, falou sobre outro dia, e o verso 9 diz, portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus. Assim, o missivista reporta-se ao repouso de Deus e não ao repouso concedido por Josué ao introduzi-lo na terra prometida. Portanto, o texto estaria correto se vertido como segue. E a quem jurou senão os que foram desobedientes que não entraram no seu repouso? Hebreus 3,18. E a seguir diz a razão pela qual eles não entraram no repouso de Deus, ou seja, não santificaram o sétimo dia, o sábado do Senhor, por causa das suas incredulidades, versículo 19. E por isso diz o Espírito pelo missivista, procuremos poder entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, Hebreus 4,11. Ou seja, procuremos santificar o dia de sábado para não incorrermos no mesmo exemplo de desobediência. Portanto, diz ainda o Espírito pelo missivista, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celeste e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois, assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus 6, do verso 1 ao 6. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, que são os mandamentos de Deus conforme Salmo 119, verso 142, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidar vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Que bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo, horrenda a coisa cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, do verso 26 ao 31. Conforme que o Espírito concedeu ao missivista aos hebreus, não mais existe sacrifício pelos pecados daqueles que recaíram. Mas se o erro for por ignorância, o pecador pode oferecer o seu sacrifício, o sacrifício da sua alma, afligindo-o com jejuns, que corresponde ao sacrifício mencionado no Salmo 55, onde diz, congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. Deus não pode invalidar a sua palavra, mas há quem queira que Deus lhe julgue segundo a sua misericórdia e não segundo a sua justiça. Mas a palavra inspirada do salmista diz, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu. Salmo 35, 24, primeira parte. E o próprio Deus fala, o Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até o seu ocaso. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Adiante dele um fogo irá consumindo e haverá grande tormento ao redor dele. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifício. E os céus anunciarão a sua justiça, os seus mandamentos, conforme Salmo 119, verso 172, pois Deus mesmo é o juiz, Salmo 50, verso 1 ao verso 6. E diz ainda outra escritura, perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, com justiça julgará o mundo e o povo com equidade, Salmo 98, 9. E mais, ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade, Salmo 96, 13. Como vemos na citação, os povos serão julgados com a sua justiça e a sua verdade, os quais correspondem aos seus mandamentos. Mas se alguém quiser negar as escrituras antigas, então ouça a que chamam de nova, o Apocalipse. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, Apocalipse 19, 11. Portanto, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ou seja, o separou para
nele descansar. Êxodo 20, verso 8 ao 11. Oliprestes, missionário.